Impressões e Provas, de John Dunning. Cliff Jenny é um ex-detetive da polícia de Denver. Já faz algum tempo que ele abandonou o departamento de polícia e resolveu montar uma livraria. Resolveu se tornar livreiro, porque ele sempre gostou de livros raros, de livros antigos, e então ele está começando o seu negócio como livreiro. Um certo dia ele recebe a visita de um antigo colega do departamento de polícia, o Slater, que é um colega do qual ele nunca gostou, que lhe conta que agora ele é um bem-sucedido detetive particular, tem muita gente trabalhando para ele, mas não consegue dar conta de todo o serviço, e um serviço que apareceu para ele agora, muito bem pago, envolve um livro. E aí ele se lembrou do Jeremy, que sempre gostou de livros e que agora está negociando com livros raros, para usar o seu talento de detetive e o seu conhecimento na área de livros antigos e raros para lidar com esse caso. O Slater oferece uma porcentagem bastante significativa do que o Janeway pode ganhar trabalhando para ele, nesse caso. Como na maioria dessas coisas, você fica com a impressão de que parece bom demais para ser verdade, que tem alguma coisa nessa história a mais. E tem. Impressões e Provas, que é o segundo romance que o John Dunning escreveu para o seu detetive livreiro, o Cliff Janeway, é, como o primeiro livro, Edições Perigosas, narrado na primeira pessoa. E nisso ele segue a tradição de uma linha do romance policial, que é a escola clássica americana do romance policial, onde você tem Dashiell Hammett, onde você tem Rex Stout, onde você tem Raymond Chandler, todos clássicos dentro dessa escola americana do romance policial, que usaram fartamente da narrativa em primeira pessoa. O seu detetive, o Cliff Janeway, ele também faz muito uso de humor e usa algumas metáforas, às vezes até de humor negro, que também é uma característica que a gente vai encontrar nos clássicos Rex Stout e Raymond Chandler. Aliás, o Cliff Janeway tem alguma coisa do Philip Marlowe, que é o famoso detetive do Chandler. Mas quem lê um pouquinho mais Impressões e Provas vai perceber que o Cliff Janeway, apesar da sua ascendência marlowliana, tem uma voz própria. Ele tem uma personalidade própria que é muito bem apresentada pelo autor através dessa narrativa feita pelo seu detetive. A gente também tem algumas coisas na técnica narrativa aqui que são bem interessantes. Por exemplo, o uso da elipse, em que a gente tem alguns capítulos em que o Dunning faz isso, que ele termina o capítulo insinuando uma determinada cena para ser contada, para ser apresentada no capítulo seguinte. E aí, quando você chega no capítulo seguinte a esse, você vê que aquela cena aconteceu, aquele episódio insinuado no capítulo anterior aconteceu, mas não foi contada. Você, como leitor, vai ter que deduzir o que aconteceu na cena não narrada, né? Na cena que não está no texto. Vai ter que ler aquele segundo capítulo, aquele capítulo seguinte, para descobrir o que aconteceu, para deduzir o que aconteceu na cena que não está no livro, né? Que foi apenas insinuada no capítulo anterior. Né? Faz esse uso da elipse mais de uma vez aqui na passagem de um capítulo para o outro. Esse recurso, né, de elipse entre os capítulos, de terminar um capítulo numa cena, dando a impressão que tem mais uma coisa que vai acontecer a seguir. Começar o capítulo seguinte. Aquilo aconteceu, mas não é narrado e você tem que entender, né, o que ficou subentendido através da reação dos personagens no capítulo seguinte. É uma característica, né, uma técnica que aparece em outros romancistas policiais, inclusive contemporâneos, como o próprio Dunning, como, por exemplo, Michael Connelly, que usa isso de forma primorosa, de uma forma assim, bastante dramática e, portanto, eficiente para a história, por exemplo, em Nove Dragões. E aqui o Dunning usa essa técnica mais de uma vez, nessa passagem de um capítulo para outro. Impressões e Provas é um romance sobre livros, sobre amor aos livros, sobre
obsessão com livros, sobre outros tipos de obsessões também, sobre idolatria, sobre segredos do passado, né? Segredos de família, sobre dinheiro, é claro, e, como não poderia deixar de ser, sobre crime. Vários assassinatos aqui. A gente também tem, em toda essa série, e neste livro da série não é diferente, dezenas de citações de livros e autores. Tem várias citações aqui, para quem gosta vai se deleitar com isso, como eu, por exemplo, que gosto, me deleitei. O único senãozinho de impressões e provas para mim, que me fez dar 4,5 ao invés de 5, foi que a certa altura do romance, a trama fica tão complicada que você fica assim, afinal de contas, que é esse? O que ele fez mesmo? Porque são muitos personagens, você tem personagens também do passado cujas ações têm que ser consideradas no tempo presente, porque muitos ainda estão vivos, e outros a gente não tem certeza se morreram. Então você fica assim, tem certos momentos mais para a parte final, para o terço final do livro, que a coisa fica meio embaralhada. Por isso eu não dei 5. Mas no final você tem toda a explicação do que realmente aconteceu. E, para quem gosta de uma boa história policial, com reviravoltas, com surpresas, e com muita, muita citação de literatura, Impressões e Provas não vai decepcionar.